Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito a como superar as desigualdades sociais e de riqueza no mundo na era contemporânea. Este assunto eu considero da maior importância, porque eu acredito que se nós, seres humanos, como humanidade, tivermos a capacidade de superar as desigualdades sociais e de riqueza no mundo, eliminaremos praticamente todos os males que a humanidade enfrenta no momento, em todos os campos. No campo econômico, no campo social, no campo ambiental e nas relações internacionais. Eu acredito que todos vocês convergirão para a minha percepção no final da nossa apresentação, quando eu acredito que apresentaremos argumentos bastante poderosos que demonstram a necessidade de que o modelo de sociedade que nós temos no momento precisa ser substituído o mais rapidamente possível, sem o qual a humanidade poderá sucumbir diante das gigantescas ameaças que pairam sobre o seu futuro. O nosso objetivo é apresentar que o mundo convive há muitos anos com a existência da extrema riqueza e da extrema pobreza entre os seres humanos, e com a existência de pouquíssimos países ricos que apresentam desenvolvimento econômico e social avançado, ao lado da grande maioria de países pobres com precário desenvolvimento econômico e social. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Extrema riqueza, extrema pobreza entre os seres humanos. Países ricos, pouquíssimos países ricos, de um lado, e de outro, a grande maioria de países pobres, com precário desenvolvimento econômico e social no mundo. O contraste gritante no mundo e em cada país entre a excessiva concentração da riqueza e a presença de imensos contingentes populacionais submetidos à fome, à pobreza e à miséria, são a prova cabal do absoluto fracasso repetindo, o contraste gritante no mundo e em cada país entre a excessiva concentração da riqueza e a presença de imensos contingentes populacionais submetidos à fome, à pobreza e à miséria, são a prova cabal do absoluto fracasso do capitalismo como um projeto civilizatório. Esta situação impõe a necessidade de que ocorram mudanças na sociedade capitalista em que vivemos, para superar as desigualdades sociais e de riqueza no mundo na era contemporânea. Eu gostaria de observar que quando nós propomos mudanças na sociedade, eu não estou propondo, por exemplo, a mudança do capitalismo para o socialismo.
como muitos poderiam até imaginar em princípio, que o nosso propósito seria provar a necessidade da substituição do capitalismo pelo socialismo. Não, o que nós pretendemos mostrar é que mesmo dentro dos marcos do capitalismo, há possibilidade de que essas desigualdades sociais e de riqueza possam ser, pelo menos, se não eliminadas, reduzidas significativamente. E nós vamos comprovar no final, até o final da nossa apresentação. Mas, repetindo, esta situação de extrema pobreza, de extrema riqueza entre os seres humanos e de pouquíssimos países ricos e de uma grande maioria de países pobres com precário desenvolvimento, impõe a necessidade de que ocorram mudanças na sociedade capitalista em que vivemos, para superar as desigualdades sociais e de riqueza no mundo na era contemporânea. Mas antes de apresentar as soluções, que eu acredito que sejam factíveis de implementação, nós vamos fazer uma análise das desigualdades de renda e de riqueza no mundo. E para isso nós tomamos por base o relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, que foi produzido, esse relatório foi produzido pela equipe de Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. A análise desse relatório permite concluir que os 10% mais ricos da população mundial se apropriam atualmente de 52% da renda global, enquanto a metade mais pobre da população mundial ganha 8% da renda mundial. Esta é a primeira grande observação que eu gostaria de fazer. 10% da população mundial se apropria de 52% da renda mundial, enquanto que a metade da população mundial se apropria apenas de 8% desta renda mundial. O mapa mundial da desigualdade social, que nós vamos mostrar, uma figura, um mapa que mostra essa situação, esse mapa mundial da desigualdade social revela que entre os países de alta renda, alguns são muito desiguais, como os Estados Unidos, enquanto outros são relativamente igualitários, como por exemplo a Suécia. Mas eu acrescentaria a Suécia e todos os demais países da Escandinávia, como a Dinamarca, a Noruega, Finlândia e Islândia. O mesmo vale para países de renda baixa e média, com alguns exibindo desigualdade extrema, como por exemplo Brasil e Índia. Níveis um tanto elevados como a China, e níveis moderados a relativamente baixos, como por exemplo Malásia e Uruguai. Essas são as conclusões do relatório sobre a desigualdade mundial, produzido pela equipe de Thomas Piketty, economista da Escola de Economia de Paris. Repetindo, só para vocês fixarem bem a situação. O mapa mundial da desigualdade social revela que entre os países de alta renda, alguns são muito desiguais. Por exemplo, Estados Unidos é um país de alta renda, mas muito desigual internamente, enquanto outros são relativamente igualitários. Aí ele cita a Suécia. O relatório apresenta a Suécia. O mesmo vale para países de renda baixa e média, com alguns exibindo desigualdade extrema. E aí, por exemplo, o Brasil e a Índia são considerados com desigualdade extrema. E níveis um tanto elevados como a China, e níveis moderados a relativamente baixos,
como a Malásia e o Uruguai. Isto é a conclusão do relatório. No Brasil, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. E este valor é 7 vezes menor na França. Então, estas são algumas das conclusões deste relatório mundial sobre desigualdades para 2022, elaborado pela equipe do economista Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. Vou lhes mostrar aqui o mapa que apresenta a desigualdade social existente em todo o mundo. Nesta figura, a coloração vermelha significa a situação mais grave em termos de desigualdades. A coloração amarela significa uma situação ótima, vamos dizer assim, em termos de desigualdade social, de renda e de riqueza. As colorações intermediárias que aparecem aqui mostram os países que apresentam colorações entre o vermelho e o amarelo, ou seja, colorações intermediárias, são aqueles que apresentam uma situação intermediária do ponto de vista da desigualdade social. Então aqui nós temos esse mapa que mostra claramente quais são os países e as regiões mais problemáticas do planeta. Então nós temos aqui, por exemplo, temos aqui o Brasil está aqui dentro nessa região aqui na América do Sul. Aqui nós temos a América do Sul. E o Brasil, como outros países como Bolívia, Equador, Colômbia, etc., são países problemáticos do ponto de vista da desigualdade social. A Argentina aqui apresenta um desempenho superior, mas numa posição intermediária. Os que estão em amarelo são os países que apresentam a melhor situação do ponto de vista da distribuição da renda e da riqueza. E aqui nós temos, por exemplo, os países da Europa Ocidental, que estão aqui nesse ponto. Nós temos aqui a Austrália e Nova Zelândia, que está aqui nesse ponto. E uma outra referência importante a fazer é o caso, por exemplo, do Japão, que está representado aqui nesse ponto. Está aqui no amarelo, está aqui no amarelo nesse ponto. Então tem alguns países que estão com a coloração amarela, indicando uma distribuição de renda e de riqueza mais equilibrada. Já os países em coloração vermelha, como é o caso aqui da América do Sul, e temos também aqui a África, e temos aqui alguns países na Ásia, né, que apresentam coloração vermelha. De modo que esse mapa mostra claramente onde há uma desigualdade social e de riqueza extrema, com a coloração em vermelho, e com desigualdade social e de riqueza equilibrada, com a coloração em amarelo. Esse mapa foi produzido pela equipe do economista Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. Aqui nós temos alguns indicadores. Esses indicadores aqui
mostram a relação mostra a participação, vamos dizer assim, a distribuição, ou como a riqueza está distribuída nesse país. Quer dizer, a proporcionalidade da riqueza, como ela está distribuída nesse país. O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 informa também que as desigualdades de riqueza global são ainda mais pronunciadas do que as desigualdades de renda da população global. Porque a análise esse relatório analisa não apenas a questão da riqueza, mas a questão da renda, que são duas variáveis que merecem um tratamento diferenciado, que foi o que aconteceu. A riqueza está associada ao patrimônio, enquanto que a renda está associada ao rendimento que as populações obtêm com o desenvolvimento de suas atividades. Então, o relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 informa que as desigualdades de riqueza global são ainda mais pronunciadas do que as desigualdades de renda da população global. A metade mais pobre, observe bem para isso, a metade mais pobre da população global mal possui alguma riqueza. Tem apenas 2% do total da riqueza mundial. A equipe de Thomas Piketty chegou a esse nível de calcular a riqueza da população pobre, da metade mais pobre da população global. E eles constataram que ela tem apenas 2% no total da riqueza mundial. Em contraste, os 10% mais ricos da população mundial possuem 76% de toda a riqueza do planeta. Ou seja, 10% dos mais ricos é detentor de 76% de toda a riqueza do planeta. Na Europa, a riqueza dos 10% mais ricos é de cerca de 36%. Então, observe que, enquanto que no mundo é 76%, que os 10% mais ricos absorvem a riqueza mundial, na Europa é apenas 36%. Enquanto no Oriente Médio, por exemplo, e no norte da África, esse valor chega a 58% da riqueza total da região. Entre esses dois níveis, há uma diversidade de padrões. No leste asiático, os 10% mais ricos possuem 43% da riqueza total da região. E na América Latina, 55% da riqueza total da região, ou seja, os 10% mais ricos possuem 55% da riqueza total da região. O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, de Thomas Piketty, informa que as desigualdades de riqueza aumentaram entre os países mais ricos. Então ele analisou não só como a riqueza e a renda está distribuída entre as populações de todos os países do mundo, analisou também, fez uma comparação entre a riqueza dos países ricos e as riquezas dos países pobres. Da mesma forma que analisou a riqueza privada, ou seja, do setor privado, como também a riqueza do setor governo, dos estados nacionais, vamos dizer assim.
Então, a conclusão desse relatório foi o seguinte, que as desigualdades de riqueza aumentaram entre os países mais ricos, o aumento da riqueza privada também foi desigual dentro dos países em nível mundial, os multimilionários globais oferiram uma parcela desproporcional do crescimento da riqueza global nas últimas décadas, de acordo com o relatório. O 1% do topo da riqueza global, ou seja, 1% dos mais ricos, ficou com 38% de toda a riqueza adicional acumulada desde meados da década de 1990. Enquanto os 50% da base ficou com apenas 2% da riqueza global. A riqueza dos indivíduos mais ricos do planeta cresceu de 6 a 9% ao ano desde 1995, enquanto a riqueza média cresceu 3,2% ao ano. O que ele destaca aqui é que a riqueza média, a parcela da riqueza global, ou seja, a riqueza dos indivíduos mais ricos do planeta, cresceu mais do que a riqueza média global. Ao afirmar que a riqueza dos indivíduos mais ricos do planeta cresceu de 6 a 9% ao ano, desde 1995, enquanto a riqueza média cresceu 3,2% ao ano. Desde 1995, a parcela da riqueza global em mãos de bilionários aumentou de 1% para mais de 3%. Então, significa que os bilionários absorveram cada vez mais riqueza. Este aumento foi exacerbado durante a pandemia do novo coronavírus. A parcela da riqueza possuída pelos bilionários do mundo aumentou de 1% da riqueza total das famílias em 1995 para quase 3,5% hoje. Na verdade, 2020 marcou o aumento mais acentuado na participação dos bilionários globais na riqueza mundial já registrada no mundo. Em outras palavras, a pandemia do novo coronavírus foi ótima para os ricos, super ricos, os bilionários, multimilionários. Nós temos aqui uma figura que mostra como os bilionários globais aumentaram a sua riqueza de 1995 a 2021. Por exemplo, aqui nós temos que em 1995 a participação dos bilionários globais na riqueza mundial representava 1%. Em 2020, ou melhor, em 2021, aumentou para 3,2%. Ou seja, em 1995 era 1%, alcançou 3,2%, ou melhor, 3,5% da riqueza global em 2021. Então esse gráfico aqui mostra claramente que é crescente a acumulação da riqueza por parte dos bilionários desde 1995 até 2021. Essa curva crescente aqui aponta nessa direção. Até onde vamos parar com esse processo? Até onde a sociedade em que nós vivemos vai suportar, manter essa situação?
O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 de Thomas Piketty informa que o Oriente Médio e o Norte da África são as regiões mais desiguais do mundo em termos de renda e riqueza, enquanto a Europa tem um nível de desigualdade mais baixos. Então deixa bastante claro que o Oriente Médio e o Norte da África são as regiões mais desiguais e que a Europa tem um nível de desigualdade mais baixo. A desigualdade de renda varia significativamente entre a região mais igualitária, que é a Europa, e a mais desigual, que é o Oriente Médio e o Norte da África. As desigualdades globais parecem ser tão grandes hoje, essa é uma conclusão também do relatório. Ele compara a desigualdade que impera hoje com a desigualdade que existiu no início do século XX, quando no auge do imperialismo ocidental. Então as desigualdades são bem maiores hoje do que eram no início do século XX. Na verdade, a parcela da renda atualmente oferida pela metade mais pobre da população mundial é cerca de metade do que era em 1820. Essa é uma outra conclusão também. Comparando a renda da população pobre mundial de 1820 com a oferida atualmente, concluiu o relatório de que hoje a renda é a metade daquela renda oferida pela população pobre em 1820. É um absurdo. Mas veja bem, isso antes da grande ruptura entre os países ocidentais e suas colônias, né? O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 de Thomas Piketty informa também que as nações ficaram mais ricas, mas os governos se tornaram mais pobres. É incrível isso que aconteceu. É que a riqueza dos governos vem sendo sugadas sistematicamente pelos detentores do capital ao longo do tempo. Isso nós vamos mostrar graficamente esse fato. Esse relatório informa que as nações ficaram mais ricas, mas os governos se tornaram mais pobres. Uma maneira de entender essas desigualdades é observar a lacuna entre a riqueza líquida dos governos e a riqueza líquida do setor privado. Nos últimos 40 anos, os países tornaram-se significativamente mais ricos, mas seus governos tornaram-se significativamente mais pobres. É um paradoxo, né? A parcela da riqueza detida pelos atores públicos é próxima de zero, ou negativa, nos países ricos, o que significa que a totalidade da riqueza está em mãos privadas. Isso é o que esse gráfico que vamos lhes mostrar comprova. Aqui nós temos, nesse gráfico, a riqueza do setor privado e do setor público, nos países ricos, de 1970 a 2020. Por exemplo, em 1970, o setor público, a riqueza do setor público, como percentagem da renda nacional, se situava entre 30% a 50% da renda nacional. Essa era a riqueza do setor público. Mas, ao longo do tempo, tomando por base dados de 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020, a riqueza do setor público apresenta um valor negativo. Quando não é zero, é negativo.
Já a riqueza do setor privado, que em 1970 variava de acordo com o país, e no caso do setor público, eu queria destacar que nesse gráfico nós temos representados, por exemplo, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Japão e Estados Unidos. Aqui nós temos a participação, a riqueza digamos assim, dos governos desses países como percentagem da renda nacional. E essa percentagem ela foi decrescente ao longo do tempo, de 1970 até 2021. Alguns países alcançaram o valor zero em termos de percentagem de riqueza, como percentagem da renda, em termos de riqueza como percentagem da renda nacional, e outros apresentaram valores negativos. Por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido apresentaram valores negativos também. Outro país que apresentou, o Japão, apresentou valor negativo em 2021. Ou melhor, em 2020. Outro país que apresentou valor negativo foi a Espanha, em 2020. A Alemanha foi o único desses países que apresentou um valor superior a zero, mas declinante ao longo do tempo. Já o setor privado evoluiu, de acordo com o país, de 200, quer dizer, em 1970, variava de 200 a 400% a riqueza do setor privado em relação à renda nacional. Mas ao longo do tempo tem sido crescente a riqueza do setor privado, tanto na Alemanha quanto na Espanha, na França, no Reino Unido, no Japão e nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui mostra de forma clara e evidente que enquanto há o empobrecimento do setor público, a incapacitação em termos de recursos, de riqueza por parte do setor público, nós vemos o setor privado com um crescimento de 1970 até 2020. Esse gráfico aqui é bastante ilustrativo deste fato. Aqui nós temos a participação, aqui a riqueza do setor público, dos governos, dos países, há pouco citei. A riqueza dos países está aqui representada. E aqui a riqueza do setor privado. Dá para perceber que enquanto isso aqui declina, esse daqui cresce, aumenta, tem aumentado ao longo do tempo. Então essa é a situação, meus amigos, da questão da distribuição da riqueza. Quer dizer, não só as populações foram afetadas, as populações de todos os países foram afetadas, de modo geral, com a má distribuição da renda, com algumas exceções, como aquelas dos países que estão em amarelo, naquele mapa inicial que eu apresentei. Nós temos má distribuição da renda e da riqueza com relação a países, né? Conforme eu mostrei naquele mapa inicial. Então, voltando aqui, esse mapa aqui deixa claramente a má distribuição da renda no mundo, em que nós temos casos de extrema desigualdades, como estão indicados aqui os países que estão em vermelho. Em amarelo são os países em que existe uma situação de equilíbrio em termos de desigualdades sociais e de riqueza. E aqui nós temos uma demonstração de que a riqueza está sendo
absorvida em grande parte pelo setor privado, em detrimento do setor público. E evidentemente que, na medida que o Estado Nacional, os governos reduzem sua riqueza, a sua capacidade de intervir no ambiente econômico fica cada vez mais reduzida. Fica comprometida, eu diria, né? O relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, de Thomas Piketty, informa também que a desigualdade existente em todos os países do mundo é uma escolha política, claro, evidente, não uma inevitabilidade. Observação do relatório que esse quadro que está aí não é inevitável. É possível sair desse impasse com uma escolha política. As desigualdades de renda e de riqueza aumentaram em quase todo o mundo, desde a década de 1980, após uma série de programas neoliberais de desregulamentação e liberalização que assumiram diferentes formas em diferentes países. O aumento não foi uniforme. Alguns países experimentaram aumentos espetaculares na desigualdade, incluindo os Estados Unidos, Rússia e Índia. Estados Unidos, Rússia e Índia sofreram aumentos espetaculares da desigualdade social e de riqueza. Enquanto outros países europeus e China, por exemplo, experimentaram aumentos relativamente menores. Esse relatório mundial sobre as desigualdades para 2022 informa que enfrentar os desafios do século XXI não é possível sem uma redução significativa das desigualdades de renda e riqueza. Concordo inteiramente. Essa é a tese que eu tenho defendido há muito tempo. Além disso, este relatório argumenta que a ascensão dos estados de bem-estar social modernos no século XX, e quando ele fala em estado de bem-estar social, ele está se referindo fundamentalmente aos países escandinavos. Então, ele argumenta, esse relatório, que a ascensão dos estados de bem-estar social modernos no século XX, que foi associada a um grande progresso na saúde, educação e oportunidades para todos, estava associada ao forte aumento de impostos progressivos e que isso desempenhou um papel fundamental para garantir a aceitação social e política do aumento da tributação e da socialização da riqueza, como é o caso dos países escandinavos. Esse fato ocorreu na Europa Ocidental, com França, Inglaterra, Alemanha, por exemplo, mas sobretudo nos países escandinavos. O progresso em direção a políticas econômicas mais justas é de fato possível. Essa é a tese de Thomas Piketty, nesse relatório mundial sobre as desigualdades para 2022. Repito, progresso em direção a políticas econômicas mais justas é de fato possível, tanto em nível global, como também dentro dos países. Recentemente, no dia 15 deste mês, a Oxfam publicou um novo relatório sobre a desigualdade. O título é Desigualdade S.A., que foi lançado durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, que reúne lideranças políticas e econômicas globais. Esse relatório da Oxfam sobre desigualdade chega a conclusões similares às do relatório mundial sobre as desigualdades para 2022, produzido pela equipe de Thomas Piketty, da Escola de Economia de Paris. Em síntese, o novo relatório da Oxfam, sob o título Desigualdade S.A., informa o seguinte: os 5 homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas
desde 2020, de 405 bilhões para 869 bilhões de dólares, a uma taxa de 14 milhões de dólares por hora, enquanto quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. A riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo aumentou 114% desde 2020. Esse é o primeiro ponto destacado nesse relatório da Oxfam. Outro ponto: se a tendência atual continuar, o mundo terá seu primeiro trilionário em uma década. Mas a pobreza não será erradicada nos próximos 229 anos. O cálculo foi feito pela Oxfam sobre a superação da pobreza no mundo, afirmando que só será erradicada se tudo continuar como está daqui a 229 anos. Outra observação desse relatório: as 148 maiores empresas do mundo lucraram 1,8 trilhão de dólares, 52% a mais do que a média dos últimos 3 anos, meus amigos, e distribuíram robustos dividendos para acionistas ricos, enquanto milhões de pessoas enfrentavam cortes em seus salários em todo o mundo. Outra observação: apesar de representarem apenas 21% da população global, os países mais ricos do norte global detêm 69% da riqueza global e têm 74% da riqueza dos bilionários do mundo. Outra observação: o 1% mais rico do mundo tem 43% de todos os ativos financeiros globais. O 1% mais rico no Oriente Médio tem 48%. Na Ásia tem 50%. E na Europa 47%. 1% mais rico existente em cada uma dessas regiões. Para cada 100 dólares de lucro obtido por cada uma das 96 maiores empresas do mundo, entre julho de 2022 e junho de 2023, 82 dólares foram pagos a seus acionistas mais ricos. Isso explica, em certa medida, por que é que a riqueza se acumula da forma como nós estamos vendo. As pessoas pelo mundo estão trabalhando mais e mais, essa é outra observação. Muitas vezes por salários baixos e empregos precários e inseguros. Os salários de quase 800 milhões de trabalhadores e trabalhadoras não vêm acompanhando a inflação e perderam 1,5 trilhão de dólares nos últimos 2 anos. Essa é a conclusão do relatório da Oxfam. Outra conclusão: os bilionários estão 3,3 bilhões mais ricos do que em 2020. E sua riqueza cresceu 3 vezes mais rápido do que a taxa de inflação no período. Outra observação: a guerra contra a tributação realizada pelas corporações, isso aconteceu globalmente, resultou numa redução significativa do imposto sobre as corporações para 1/3 do que era praticado nas últimas décadas. Enquanto essas corporações privatizaram o setor público, segregando serviços como de educação e de água. Sobre o Brasil, o relatório da Oxfam, Desigualdade S.A., informa o seguinte: 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos tiveram um aumento de 51% de sua riqueza desde 2020. Ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Outra conclusão do relatório da Oxfam: a pessoa mais rica do país possui uma fortuna equivalente à metade mais pobre do Brasil, ou seja, 107 milhões de pessoas, a riqueza de 107 milhões de pessoas. É que a pessoa mais rica possui a mesma fortuna equivalente
a de 107 milhões de habitantes do país. O 1% mais rico do Brasil tem 60% dos ativos financeiros do país. Ou seja, o sistema financeiro é controlado por 1% dos mais ricos. Em média, o rendimento das pessoas brancas, é outra conclusão, é mais de 70% superior à renda de pessoas negras, o que mostra também racismo estrutural existente na sociedade brasileira. Para superar a desigualdade existente no mundo, a Oxfam sugere que os governos reduzam drasticamente a diferença entre super ricos e o resto da sociedade. Eles propõem que sejam adotadas as seguintes medidas. Primeiro, a revitalização do Estado. Um Estado dinâmico, na opinião deles, da Oxfam, um Estado dinâmico e eficiente é o melhor mecanismo contra o poder corporativo extremo, ou seja, das grandes corporações. Os governos deveriam assegurar saúde e educação universais e explorar setores chaves como energia e transporte. Essa é a opinião da Oxfam. Eu também concordo que os governos deveriam assumir a responsabilidade pelo serviço de saúde e educação e também pelo setor de energia e transportes. Outra sugestão para superar essa desigualdade no mundo, proposta pela Oxfam, é que haja o controle do poder corporativo, inclusive por meio da quebra de monopólios e da democratização das regras de patentes. Isto também significa legislar sobre salários dignos, limitar os salários dos dirigentes das grandes empresas e criar novos impostos para super ricos e empresas, incluindo impostos sobre a riqueza permanente, impostos permanentes sobre a riqueza e sobre lucros excessivos. A Oxfam estima que o imposto sobre a riqueza de milionários e bilionários no mundo poderia gerar 1,8 trilhão de dólares por ano. E, finalmente, a última sugestão para superar a desigualdade existente no mundo, a Oxfam sugere que haja reinvenção dos negócios. Na opinião da Oxfam, as empresas competitivas e lucrativas não precisam ser acorrentadas pela ganância dos acionistas. As empresas de propriedade democrática, ou seja, a democratização das empresas, equalizam melhor os rendimentos dos negócios. Se apenas 10% das empresas, na opinião da Oxfam, se apenas 10% das empresas dos Estados Unidos fossem propriedade dos trabalhadores, isso poderia duplicar a parcela de riqueza da metade mais pobre da população dos Estados Unidos, incluindo a duplicação da riqueza média das famílias negras. Bem, nós vamos analisar tudo isso que há pouco nós apresentamos sobre os dois relatórios, o relatório de Thomas Piketty e o relatório da Oxfam. A principal conclusão extraída do relatório mundial sobre a desigualdade para 2022, produzido pela equipe de Thomas Piketty, e do relatório Desigualdade S.A. da Oxfam, é de que as desigualdades de renda e de riqueza são crescentes no mundo e no Brasil, e que a maior parte delas é absorvida por uma pequena parcela da população de ricos, em detrimento da grande maioria da população de pobres. E a maior parte dessa riqueza é absorvida pelo setor privado, em detrimento do setor público. Muitos perguntam por que existem disparidades de renda e de riqueza no mundo e como superá-las. Para responder essa pergunta, é importante observar, meus amigos, que riqueza
e pobreza não podem ser tratadas de forma isolada, uma vez que são as faces de uma mesma moeda, formando um conjunto irredutível. Ao afirmar isso, o que eu quero dizer é o seguinte, é que no jogo entre riqueza e pobreza, é um jogo de soma zero entre riqueza e pobreza. Porque se você aumenta a riqueza, aumenta a pobreza. Se você diminui a pobreza, diminui a riqueza. Então, é um jogo de soma zero. Então, para haver extrema riqueza, é necessário que haja extrema pobreza. A análise da riqueza não pode ser dissociada da pobreza, pois a concentração da riqueza gera a exploração que se constitui em elemento fundante da pobreza. Repito, a análise da riqueza não pode ser dissociada da pobreza, pois a concentração da riqueza gera a exploração que se constitui em elemento fundante da pobreza. Quando eu falo exploração, exploração do homem pelo homem. Há um pensamento generalizado de que as causas da miséria e da pobreza estariam vinculadas a desajustes familiares, ao despreparo educacional do indivíduo para o mundo do trabalho e à falta de capacidade do indivíduo para empreender. Tudo isso é falso, como nós apresentaremos a seguir. Nós vamos demonstrar que as causas da pobreza estão relacionadas com as desigualdades sociais resultantes da concentração da riqueza no capitalismo. Isso, conforme foi demonstrado no Relatório Mundial sobre as Desigualdades para 2022 e também pela Oxfam sobre as desigualdades S.A. Mas por que associar a pobreza à sociedade capitalista? Alguém poderia dizer, bem, se sempre houve pobreza e desigualdade ao longo da história da humanidade, antes do capitalismo, né? Será que esse fenômeno, sempre presente nas diversas organizações sociais ao longo da história da humanidade, apresenta alguma característica central no modo de produção capitalista, diferente de outros sistemas sociais, como o escravismo e o feudalismo, que antecedeu o capitalismo? Será que o capitalismo gera uma pobreza que se funda em bases diferentes de outras sociedades? É o que nós pretendemos demonstrar a partir desse momento. Eu começo afirmando, e segundo Karl Marx, grande filósofo e economista alemão, segundo Karl Marx, toda a riqueza na sociedade capitalista é produto do trabalho, criada pelos esforços físicos e mentais da classe trabalhadora. Observe bem, toda a riqueza é produto do trabalho. Os lucros, que significam retorno sobre o capital, são como Marx explicou em sua obra O Capital. Foi uma obra que foi publicada pela editora Boitempo Editorial em 2013. Então, os lucros, que significam retorno sobre o capital, são como Marx explicou, nada mais do que o trabalho não pago à classe trabalhadora. Isto é, a diferença entre um valor que é produzido de bem ou serviço e o valor que reverte aos trabalhadores na forma de salários. Uma taxa crescente de lucro, portanto, apenas implica em uma exploração crescente da classe trabalhadora, o que significa necessariamente uma maior parte da riqueza na sociedade, se acumulando nas mãos dos capitalistas.
isto é, dos detentores dos meios de produção. Marx demonstrou em seus 3 volumes de O Capital como, por vários meios, o capitalismo pode explorar a classe trabalhadora por maiores lucros, como, por exemplo, estendendo a jornada de trabalho através de uma intensificação do trabalho dentro de um determinado tempo e aumentando a eficiência e a produtividade dos trabalhadores através da substituição do trabalho por máquinas. Tudo isso se reflete no aumento da proporção do trabalho não pago em relação ao valor do que é produzido pelos trabalhadores. Isso está demonstrado, não há dúvidas quanto à origem da riqueza, que é produto do trabalho. Sem o trabalho não há riqueza. Essa é a conclusão que todos nós podemos chegar a partir da leitura desta obra de Karl Marx, O Capital. Na sociedade capitalista, não é o precário desenvolvimento, essa é outra conclusão também que nós podemos chegar. Na sociedade capitalista, não é o precário desenvolvimento, que muita gente imagina, acha que o precário desenvolvimento é que é a causa da desigualdade social. É falso. Na sociedade capitalista, não é o precário desenvolvimento que gera desigualdade social e pobreza, como muitos pensam, mas o próprio desenvolvimento capitalista. É o próprio desenvolvimento do capitalismo que gera a pobreza. No capitalismo, quanto maior é a acumulação do capital, maior é a riqueza e maior também é a pobreza. Eu já lhes falei que é um jogo de soma zero. Quanto mais os detentores do capital se enriquecem, mais os trabalhadores ficam mais pobres. É uma consequência natural desse processo, desse jogo de soma zero. Quanto mais riqueza produz o trabalhador, maior é a exploração. Mais riqueza é expropriada do trabalhador e apropriada pelo capitalista. Assim, não é a escassez que gera a pobreza, como muita gente imagina, mas a abundância, com a concentração da riqueza em poucas mãos, que gera desigualdade e pauperização absoluta e relativa. E isso explica todos aqueles dados que nós apresentamos com relação ao relatório de Thomas Piketty e da Oxfam. Assim, não é a escassez que gera a pobreza, mas a abundância com concentração da riqueza em poucas mãos, que gera desigualdade e pauperização absoluta e relativa. Thomas Piketty, economista francês, autor desse relatório, escreveu um livro chamado Capital in the 21st Century. Capital no século XX. Foi publicado pela editora Belknap Press, da Harvard University Press, e também Cambridge, Massachusetts, 2014. Neste livro, Piketty coloca em xeque a visão amplamente aceita de que o capitalismo de livre mercado distribui riqueza. O que Piketty mostra, estatisticamente, é que o capital tendeu, através da história, a produzir níveis cada vez maiores de desigualdade social, com a concentração da riqueza. Esta é exatamente a conclusão teórica de Karl Marx. No primeiro volume de sua versão de O Capital, que eu já citei, é um livro publicado pela Boitempo Editorial, de São Paulo, em 2013. Em O Capital, de Marx, a desigualdade é vista não como resultado da distribuição da riqueza como o capital do século XXI de Piketty apresenta. Há uma diferença entre a visão de Piketty e de Marx. Piketty acha que a desigualdade resulta
da má distribuição da riqueza e da renda. Já Marx afirma que a desigualdade é produto da produção, é resultado inevitável da produção da riqueza sob o capitalismo. Hoje temos cada vez mais poucas famílias detendo quase a metade da riqueza global. Ainda sobre o Brasil, dados do IBGE mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população brasileira. Esses dados mostram que a renda dos 5% mais pobres caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Cerca de 889 mil pessoas são consideradas ricas no Brasil. Este número representa apenas 0,42% da população brasileira. Aproximadamente 45 milhões de brasileiros vivem com rendimento mensal que é inferior ao valor de um salário mínimo. A população que se situa na pobreza no Brasil, segundo dados mais recentes do IBGE, corresponde a 52 milhões de habitantes, dos quais 15 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. Entre aqueles que se situam na extrema pobreza e estão em situação de rua no Brasil, são de aproximadamente 221.869 pessoas, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica aplicado ao IPEA. Pobres são também os que não possuem moradias, que não usufruem o direito à habitação, cujo déficit totalizou 5,8 milhões de moradias em 2019, dos quais 79% concentraram-se em famílias de baixa renda. Meus amigos, o contraste gritante entre o colossal desenvolvimento econômico, científico e tecnológico alcançado pela humanidade e a presença de imensos contingentes populacionais submetidos à fome, à pobreza e à miséria são a prova cabal do absoluto fracasso do capitalismo como um projeto civilizatório. Passados 2 séculos e meio da Revolução Industrial na Inglaterra, que consolidou as bases materiais do modo de produção capitalista, desencadeando uma escalada exponencial na produtividade do trabalho, mais de 1/4 da humanidade ainda vive diariamente o flagelo da fome, da pobreza e da miséria. Este problema reside na extrema concentração da renda e da riqueza, meus amigos. Numa sociedade totalmente mercantilizada, como a atual, quem é privado de dinheiro não possui meio de acesso à comida. O crescente descompasso entre a ampliação desenfreada da riqueza e a perpetuação da pobreza, com gigantescas carências sociais, é uma realidade inerente à relação capital-trabalho. A fome, a pobreza e a miséria de grande parcela da população são a expressão máxima da desigualdade social inerente ao modo de produção capitalista. A presença de uma grande massa de trabalhadores empobrecidos que vivem no limiar da sobrevivência biológica rebaixa o nível tradicional de vida do conjunto dos trabalhadores. A pobreza e a miséria em grande escala funcionam assim como uma âncora que reduz o custo de reprodução da força de trabalho, potencializando a extração da mais-valia e a elevação da taxa de lucro. A relação entre a acumulação da riqueza e a acumulação da pobreza é direta e inexorável. E aí eu pergunto, será possível a superação das desigualdades sociais e da riqueza no capitalismo? Há muitos séculos que, sobretudo a partir do século XVIII,
mais especificamente a partir do século XIX em diante, a solução que muita gente imaginava, eu diria melhor, era a de substituir o capitalismo pelo socialismo. Houve tentativas. Houve a tentativa da construção do socialismo na União Soviética, nos países do leste europeu e na própria China. Socialismo na União Soviética e nos países do leste europeu desmoronou a partir da década de 1990. E a China, para não ter o mesmo destino da União Soviética, adotou o capitalismo de Estados. Então existe uma convivência entre práticas socialistas e capitalismo dentro da China. De modo que as soluções propostas para a implantação do socialismo fracassaram. Mas o próprio capitalismo tem uma solução que foi desenvolvida pelo economista, foi proposta pelo economista Gunnar Myrdal, na Suécia, na década de 1930, e cujo êxito é palpável hoje em dia. Depois nós vamos falar sobre isso, sobre a social-democracia implantada nos países da Escandinávia, que não adotou o socialismo, mas adotou algo intermediário, em que, com a adoção da social-democracia, do estado de bem-estar social, em que aspectos positivos do socialismo como do capitalismo foram introduzidos nas sociedades. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, em outras palavras, solução dentro dos marcos do capitalismo existe. E que muita gente até confunde. Por exemplo, nos Estados Unidos, os adeptos do modelo de social-democracia escandinavo é entendido como socialismo. Quer dizer, a radicalização é tão grande nos Estados Unidos que chega a esse absurdo de não diferenciar o que é socialismo de social-democracia. Mas a pergunta é: será possível a superação das desigualdades sociais e da riqueza no capitalismo, ou seja, nos marcos do capitalismo? A Oxfam sugere que os governos reduzam drasticamente a diferença entre os super ricos e o resto da sociedade, por meio da revitalização do Estado Nacional, tornando-o eficiente e eficaz, através do controle do poder corporativo, com a quebra de monopólios privados, com a democratização das regras de patentes, legislação sobre salários dignos, limitação do salário dos dirigentes das empresas e criação de novos impostos para os super ricos e empresas, incluindo impostos permanentes sobre a riqueza e sobre lucros excessivos, e a reinvenção dos negócios com a democratização do capital das empresas. Esta proposta só terá condições de ser implementada, na minha modesta opinião, se for implantado o estado de bem-estar social nos moldes praticado nos países escandinavos: Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, com a necessária adaptação a cada país. Por que eu defendo que seja adotado o modelo escandinavo de estado de bem-estar social? Porque é o mais bem-sucedido sistema social já implantado no mundo. E é o berço do modelo de sociedade mais igualitário que o capitalismo já conheceu.
Veja bem, é o modelo de sociedade mais igualitário que o capitalismo já conheceu. Nós, quando apresentamos o relatório sobre desigualdade de Thomas Piketty, destacamos que a Europa é a região do planeta que apresenta menos desigualdades sociais. Muito contribuiu nessa direção, muito contribuíram nessa direção os países escandinavos, com a adoção do estado de bem-estar social. A origem do estado de bem-estar social nos moldes do praticado nos países escandinavos remonta à Suécia nos anos 1930. Eu lhes falei que o grande economista Gunnar Myrdal sugeriu a adoção desse modelo de estado de bem-estar social, de social-democracia. Isso quando se concretizou a hegemonia social-democrata no governo do país nórdico, dando início a uma série de reformas sociais e econômicas que inaugurariam um novo tipo de capitalismo, em oposição ao fracassado liberalismo econômico das décadas anteriores. Nascia então o chamado modelo escandinavo de desenvolvimento, que rapidamente ultrapassaria as fronteiras suecas para se tornar influente no norte europeu, mas se tornou também uma referência importante na formulação de políticas econômicas heterodoxas, progressistas, em todo o planeta. O sucesso do modelo de sociedades dos países escandinavos se deveu, meus amigos, à combinação de um amplo estado de bem-estar social com rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado. Então, o governo atua na regulação das forças de mercado, capaz de colocar a economia em uma trajetória dinâmica, ao mesmo tempo que alcançava os melhores indicadores de bem-estar social entre os países capitalistas. Não é por acaso que o relatório World Happiness Report de 2020 demonstra que as nações mais felizes do mundo estão na Escandinávia. Aliás, todos os anos, esse relatório sempre aponta os países escandinavos como as nações mais felizes do mundo. Eles fazem a medição de quais são as nações mais felizes do mundo. E a Escandinávia vence sempre, os países escandinavos. Este fato comprova o sucesso do estado de bem-estar social nos moldes do praticado nos países escandinavos. Os países nórdicos ou escandinavos possuem a mais alta classificação do PIB per capita, do PIB real per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolhas na vida e a maior generosidade. Este modelo de sociedade deveria ser adotado como solução para reduzir as desigualdades sociais no mundo. Porque ao longo da história da humanidade, o capitalismo fracassou na construção de uma sociedade econômica, social e politicamente justa e humana em vários países, deixando como herança a barbárie social da extrema riqueza e da extrema pobreza que caracteriza o mundo que vivemos. Para acabar com a barbárie social, promover o progresso econômico e social e estabelecer uma convivência civilizada entre todos os seres humanos, urge a edificação de um novo modelo de sociedade em cada país do mundo, que é, portanto, o estado de bem-estar social nos moldes escandinavos adaptado às condições de cada país. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer. Eu tenho a impressão que se a humanidade caminhar na direção de construir um estado de bem-estar social em cada país do mundo, a questão das desigualdades sociais e da riqueza
da desigualdade de riqueza também serão superadas. Essa é uma consequência inevitável na adoção dessas medidas. Claro que isso daí é uma decisão política que deve ser adotada por cada país do mundo. Mas, meus amigos, eu acredito que todos vocês que assistiram esse vídeo desde o início vão constatar, vão concluir, da mesma forma que eu concluo, de que se nós não caminharmos no sentido de superar as desigualdades sociais e de riqueza no mundo, com a adoção do estado de bem-estar social em cada país, o futuro da humanidade estará comprometido. Fica, portanto, meus amigos, essa minha mensagem, é a minha esperança de que nós possamos construir um mundo melhor. Para que esse mundo melhor aconteça, é necessário que haja superação das desigualdades sociais e da riqueza em todo o mundo. Deixo para finalizar o meu abraço fraternal para todos.